vocês. Nós demos início durante essa semana às nossas devocionais baseadas no livro de João e coube a mim compartilhar com vocês o capítulo 4 do livro de João. E esse é um capítulo muito conhecido de todos nós, é um capítulo que particularmente eu gosto bastante e todos nós em algum momento na nossa carreira cristã já estivemos olhando para esse capítulo. E eu queria compartilhar com vocês 4 coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo 4 de João. A primeira delas é Jesus quebrando 3 barreiras. A barreira racial, social e religiosa. A segunda coisa que me chamou a atenção é Jesus se revelando a uma mulher como Messias. A terceira é Jesus trazendo o sentido da adoração. E a última e quarta, que já está no final do capítulo, já é até outra história, é Jesus se revelando como Filho de Deus, que é a base do livro de João, no momento onde, pelo poder da sua palavra, ele leva a cura para o filho do oficial do rei. E o capítulo dá início da seguinte maneira: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Na verdade, é interessante a gente parar um pouquinho aqui, porque todo judeu viajava por 6 dias para não passar por Samaria. Eles iam pelo Rio Jordão, porque Samaria ficava entre a Galiléia e entre a Judéia. E Jesus fez questão de parar em Samaria. Do versículo 7 ao versículo 9, nós vemos Jesus quebrando essa primeira barreira que eu falei, que é a barreira racial. E eu quero ler com você o texto que diz o seguinte: Disse-lhe, pois, a mulher, Jesus pediu água para ela, ele estava junto ao poço, na cidade de Sicar, onde esse poço foi dado a José pelo seu pai Jacó, e ele pediu água, enquanto os discípulos tinham ido comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Existiu uma inimizade muito grande desde 720 anos antes de Cristo, onde o rei da Síria dominou a Samaria, levou os judeus para lá, e houve uma mistura de judeus com babilônicos, com pagãos, e a inimizade só cresceu, até o ponto aonde nós vemos que Sambalate influenciou o filho do sumo sacerdote Eliacibe, que foi casado com uma mulher que era estrangeira, queriam que ele se divorciasse, ele não quis se divorciar. Resumindo, construíram um templo lá em Samaria, aonde então os samaritanos pudessem adorar. A crença dos samaritanos era semelhante à dos judeus, mas existia essa inimizade entre eles. O próprio texto mostra, e Jesus quebrou essa barreira racial de povos que são inimigos, falando com essa mulher. E depois continua seguindo o texto que nós conhecemos muito quando a mulher questiona isso, e todos nós sabemos que as pessoas colocam esse texto como base, falando que Jesus é água viva. E Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, eu lhe pediria, e ele te daria água viva. E nesse momento nós sabemos que Jesus estava tendo uma conversa espiritual com aquela mulher. Jesus estava revelando que ele era o único capaz de matar a sede daquela mulher. Não só dela, como de todos aqueles que vivem com sede. Se a gente parar para pensar que existe 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são carentes de água, 35% da população do mundo não tem acesso à água, e nós passarmos isso para uma visão espiritual, quantos irmãos estão sedentos, carentes da água viva que é Jesus? E Jesus estava trazendo essa revelação para essa mulher naquele momento. E o texto segue onde Jesus vai falando para ela, e ele diz que qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
E esse texto é lindo, é tão lindo que eu até fiz uma canção em cima desse texto. E a mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, não venha mais aqui tirar. Ela ainda estava falando de uma maneira bem natural com Jesus, não estava entendendo ainda. E Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Aquela mulher tinha ido tirar água do poço meio-dia, ela tinha ido sozinha. Era uma mulher que vivia uma vida diferente das outras. Nesse momento, Jesus está quebrando uma barreira social. Porque ele está falando com uma mulher rechaçada pela sociedade, a quem ele não só quebrou uma barreira racial, como quebra uma barreira social nesse momento. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nesse momento, a mulher começa a perceber que existe algo sobrenatural. Existe algo diferente em Jesus. E aí ela responde o seguinte: Senhor, vejo que és profeta. E nesse momento, onde ela consegue perceber que existe algo sobrenatural em Jesus, ela começa uma pergunta e uma questão que ela coloca assim: os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, Deus ali nesse momento, Jesus ali naquele momento, ele está quebrando a terceira barreira, que é a barreira religiosa. Ele está falando assim: olha, não importa, a salvação vem dos judeus, não importa se é no Monte Gerizim ou se vai chegar a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus se revela para ela dizendo assim: eu o sou, eu falo contigo, eu o sou, eu que falo contigo. Gente, Jesus revelou o seu caráter, quem ele era o Messias, aquela mulher. Ele quebrou a barreira racial, social e a barreira religiosa. Irmãos, hoje, mais do que nunca, nós entendemos que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Hoje, mais do que nunca, nós entendemos que somos o templo do Espírito Santo, o lugar de habitação, o lugar onde a presença e a manifestação de Deus se faz real em nós, e verdadeiramente a salvação veio dos judeus. E essa revelação fez com que essa mulher corresse até a sua cidade. Essa revelação fez com que ela, no versículo 29, dissesse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher passou a ser uma testemunha de Jesus. Esse encontro mudou a vida dela. Esse encontro trouxe toda a diferença, não só para ela, como para toda aquela cidade. E esse entendimento que essa mulher recebeu, esse momento onde esse povo vem ter com Jesus, também traz salvação para esse povo. Quando os discípulos chegaram e viram tudo aquilo, eles se maravilharam. O texto continua dizendo, perguntaram se Jesus tinha fome, e Jesus falou: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E nisso nós fomos sendo levados a perceber e a entender que os campos estão brancos. Jesus passou 2 dias naquela cidade. Jesus passou e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E o versículo 42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, que encontro improvável, que encontro maravilhoso que Jesus teve com essa mulher. Como isso transformou não só a vida dela, mas como transformou a vida de uma cidade. E isso é incrível, porque esse momento, diferentemente do encontro que Jesus teve com Nicodemos era fariseu, era judeu. Naquele momento, aquele encontro, Jesus estava falando aos judeus.
Mas nesse momento onde Jesus tem esse encontro com essa mulher samaritana, ele está falando aos gentios, ele está falando a um povo considerado inimigo dos judeus pagãos. Irmãos, quantas vezes nós precisamos compreender que caminhar com Deus é quebrar toda a barreira racial, barreiras sociais que são estabelecidas e barreiras religiosas, para que realmente ele seja conhecido, para que essa água que ele se manifesta como sendo possa matar a sede de tantos outros que necessitam da água viva que é Jesus. E para encerrar, diante de Jesus, 2 dias depois, ele partiu dali e foi para Galiléia. E naquele momento também chegou e pediram ajuda dele. Na segunda vez, Jesus foi para Caná, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo que esse Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele, e pediu que ele descesse e curasse seu filho. E Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora que achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Irmãos, apenas uma palavra de Jesus, e nisso está a nossa confiança. Nós sabemos que ele é a água viva, nós sabemos que ele traz a salvação, e nós sabemos que podemos confiar em tudo que ele diz. E eu espero que, assim como abençoou a minha vida, possa te abençoar a caminhar por João. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe.